O Código da Aliança. Leis para uma nação santa. Após proclamar os 10 mandamentos, Deus não parou ali. Ele deu a Moisés um conjunto extenso de leis adicionais, que ficaria conhecido como o Código da Aliança, ou Livro da Aliança. Estas leis detalhavam como Israel deveria funcionar como sociedade, abrangendo justiça civil, ética social, adoração religiosa e moralidade pessoal. Era a constituição completa para uma nação teocrática, menos um povo governado diretamente por Deus. Leis sobre servos e justiça social. Deus começou com leis sobre servos hebreus, estabelecendo proteções que eram revolucionárias para aquela época. Se alguém comprasse um servo hebreu, ele deveria servir 6 anos, e no 7º, seria libertado gratuitamente. Se chegasse solteiro, sairia sozinho. Se chegasse casado, sua esposa sairia com ele. Era uma limitação de servidão. Menos, ninguém seria escravo para sempre. Mas se o servo declarasse: eu amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, e não quero ser libertado, então seria levado a Deus. Sua orelha seria furada com uma sovela, e ele seria servo para sempre. Era sua escolha, não imposição. As servas tinham proteções especiais. Se um homem vendesse sua filha como serva, ela não seria libertada como os servos homens. Se não agradasse ao Senhor que a designou para si, ele deveria dixalá, ser redimida. Não tinha direito de vendê-la a estrangeiros. Se a designasse para seu filho, deveria trotelá como fila. Estas leis protegiam mulheres vulneráveis em uma sociedade patriarcal. Leis sobre violência e compensação. Deus estabeleceu o princípio de justiça proporcional. Quem ferisse alguém de modo que morresse, deveria ser morto. Mas se não fosse intencional, se Deus permitisse que acontecesse menos, a pessoa poderia fugir para um lugar designado. Era a distinção entre homicídio e homicídio culposo. Quem atacasse ou amaldiçoasse pai ou mãe, deveria ser morto. Quem sequestrasse alguém e o vendesse, ou ainda o tivesse em sua posse, deveria ser morto. Estes crimes atacavam o tecido fundamental da sociedade. Para lesões que não resultavam em morte, havia o princípio de compensação justa. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Não era incentivo à vingança, mas limitação dela, menos a punição deveria corresponder ao crime. Não excedê-lo. Era justiça proporcional. Leis sobre propriedade e restituição. Se alguém roubasse um boi ou ovelha, e o abatesse ou vendesse, deveria pagar 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Era restituição multiplicada. Não apenas devolver o que foi roubado, mas compensar o dano. Se um ladrão fosse pego arrombando e fosse golpeado, de modo que morresse, o defensor não seria culpado de derramamento de sangue, mas se acontecesse depois do amanhecer, seria culpado. O ladrão deveria fazer restituição completa. Se não tivesse nada, seria vendido para pagar pelo roubo. Se alguém pastoreasse em campo ou vinha de outro, ou deixasse seu animal solto, e este comesse no campo de outro, deveria fazer restituição do melhor de seu próprio campo. Se fogo se espalhasse e queimasse colheita alheia, quem começou o fogo deveria fazer restituição. Era responsabilidade por negligência. Leis sobre justiça e imparcialidade. Não espalhem relatórios falsos. Não ajudem pessoas mas sendo testemunhas maliciosas. Deus estava estabelecendo integridade no sistema judicial. Não sigam a multidão fazendo o mal. Quando testemunharem em processo, não pervertam a justiça tomando partido da multidão. Não neguem justiça aos pobres em seus processos. Havia proteção especial para os vulneráveis. Mantenham-se longe de acusações falsas e não condenem à morte os inocentes e justos, pois não absolverei os culpados. Não aceitem suborno, pois o suborno cega os que veem e perverte as palavras dos justos. Era integridade judicial absoluta. E havia proteção especial. Não oprimam estrangeiros. Vocês sabem como é ser estrangeiro.
porque foram estrangeiros no Egito. A experiência de Israel com opressão deveria torná-los compassivos. Leis sobre ano sabático e festivais por 6 anos deveriam semear campos e colher, mas no 7º ano, a terra deveria descansar. O que crescesse sozinho ficaria para os pobres, e os animais selvagens poderiam comer o resto. Era justiça econômica e confiança em Deus para a provisão. 3 vezes por ano deveriam celebrar festas ao Senhor: a festa dos pães ázimos, lembrando o Êxodo, a festa da colheita, celebrando as primícias do trabalho, e a festa da colheita final no fim do ano. Todos os homens deveriam aparecer 3 vezes por ano diante do Senhor Deus. Leis sobre adoração e santidade. Não cozinhem cabrito no leite de sua mãe. Parecia estranho, mas estabelecia separação entre vida e morte, entre nutrição e destruição. Israel deveria ser diferente das práticas cananeias. Não permitam que uma feiticeira viva. Qualquer um que se deitar com um animal deve ser morto. Quem sacrificar a qualquer deus que não seja o Senhor deve ser destruído. Estas leis protegiam a pureza espiritual de Israel. Feitiçaria, bestialidade e idolatria eram abominações que contaminariam a nação. Não maltratem nem oprimam estrangeiros. Não se aproveitem de viúvas ou órfãos. Se clamassem a Deus, Ele ouviria, e sua ira arderia. Deus era o protetor especial dos indefesos. Empréstimos e compaixão se emprestarem dinheiro a meu povo. Aos pobres entre vocês, não sejam como credores cobrando juros. Era economia de compaixão, não exploração. Se tomarem o manto de seu próximo como garantia, devolvam-no até o pôr do sol, porque é a única cobertura que ele tem. Se ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou compassivo. Mesmo direitos de credor tinham limites menos a necessidade humana. Vinha primeiro: respeito à autoridade, não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem o líder de seu povo. Havia ordem estabelecida que deveria ser respeitada. Primícias e primogênitos não retardem a oferta de seus celeiros e lagares. Devem me dar o primogênito de seus filhos. O primeiro e o melhor pertenciam a Deus. Era reconhecimento de que tudo vinha dele. Os primogênitos humanos seriam redimidos com um cordeiro substituto. Santidade pessoal. Vocês serão meu povo santo. Portanto, não comam a carne de um animal dilacerado por animais selvagens. Mesmo a dieta refletia santidade, separação do que era impuro. A promessa de um anjo: Deus prometeu enviar um anjo adiante deles para guardá-los no caminho e trazê-los ao lugar que havia preparado. Prestem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele. O anjo guiaria a conquista de Canaã. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam suas práticas. Devem demoli-los completamente e quebrar suas colunas sagradas. Israel deveria ser radicalmente diferente. Adorem ao Senhor seu Deus, e Ele abençoará seu alimento e água. Tirarei doenças do meio de vocês. Era vida sob a bênção de Deus. Saúde, prosperidade, proteção. Estas leis transformavam Israel de uma multidão em uma nação com identidade distinta, estrutura legal e padrões morais elevados. Não eram apenas regras arbitrárias, mas um sistema que refletia o caráter de Deus: justiça, misericórdia, santidade e compaixão. Israel seria diferente de todas as nações, uma luz mostrando como a humanidade deveria viver sob o governo de Deus. Todos os dias teremos um novo vídeo em nosso canal. Inscreva-se para não perder as novidades e deixe uma curtida para nos ajudar a alcançar outras vidas.